A Missa das Almas, de Anatole France. Eis o que o sacristão da igreja de Santa Eulalia, em Neuville-d'Aumont, me contou debaixo da parreira do cavalo branco, numa bela noite de verão, bebendo uma garrafa de vinho velho à saúde de um morto muito conveniente, que ele, naquele dia mesmo, enterrara com honras, sob um lençol cravejado de belas lágrimas pratas. Meu falecido pai, coitado, é o sacristão que fala. Era em vida coveiro, tinha bom gênio, sem dúvida um efeito de sua profissão, pois a gente observa que as pessoas que trabalham nos cemitérios são de humor jovial. A morte não os assusta nada, nunca pensam nela. Este que lhe fala, cavalheiro, entra no cemitério à noite tão tranquilamente quanto debaixo do caramanchão do cavalo branco. E se por acaso encontro a alma do outro mundo, não me perturbo de jeito nenhum, por considerar que ela pode muito bem vir tratar de suas coisas, assim como trato das minhas. Conheço os hábitos dos mortos e suas características. Sobre esse assunto sei de coisas que os próprios padres não sabem, e se contasse tudo o que vi, o senhor ficaria espantado. Mas nem todas as verdades se deve dizer, e meu pai, mesmo gostando de contar histórias, não revelou a 20ª parte do que sabia. Em compensação, repetia com frequência os mesmos relatos, e narrou umas 100 vezes, pelo que eu sei, a aventura de Catherine Fontaine. Catherine Fontaine era uma solteirona que recordava ter visto quando menino. Eu não ficaria nada espantado se ainda houvesse na região até 3 velhotes que se lembrassem de ter ouvido falar nela, pois era bem conhecida e de boa reputação, ainda que pobre. Morava na esquina da Rua das Freiras, na torrezinha que o senhor ainda pode ver, pertencente a um velho palácio que dá para o jardim de Ursulinas. Há sobre essa torrezinha figuras e inscrições meio apagadas. O finado cura de Santa Eulalia, Sr. Levasseur, assegurava que está dito em latim que o amor é mais forte que a morte. Entendido, acrescentava como o amor divino. Catherine Fontaine vivia só nessa pequenina habitação. Era rendeira. O senhor sabe que as rendas feitas em nossas terras já foram muito renomadas. Dela não se conhecia nem parentes nem amigos. Dizia-se que aos 18 anos amara o jovem cavaleiro a Montclair, de quem fora secretamente noiva. Mas as pessoas de bem não acreditavam em nada disso, e diziam ser uma história que fora imaginada por Catherine ter mais ar de dama que de trabalhadora, por guardar sob os cabelos brancos o resto de uma beleza, por ter ar triste, e também por ter em seu dedo um anel desses sobre os quais os ourives colocou 2 mãos pequenas, unidas, que se tinham costume nos tempos antigos de dar ao outro nos noivados. O senhor já vai saber o que era. Catarina Fontaine vivia santamente, frequentava as igrejas e toda manhã, chovesse ou fizesse sol, ia assistir à missa das 6 horas na Santa Eulalia. Ora, uma noite de dezembro, enquanto a piedosa moça se vestiu e desceu para a rua, onde a noite estava tão escura que nada se via das casas e nenhuma claridade se mostrava no céu negro. E havia um tal silêncio nessas trevas que nenhum cachorro que fosse latia ao longe, e a gente se sentia separado de qualquer criatura viva. Mas Catherine Fontaine, que conhecia cada uma das pedras onde botava o pé, e que poderia ir à igreja de olhos fechados, chegou sem dificuldade à esquina da Rua das Freiras, com a rua da paróquia, onde se ergue a casa de madeira que tem uma árvore de jacé esculpida sobre uma trave. Chegando a esse lugar, viu que as portas da igreja estavam abertas e que de lá saía uma grande claridade de círios. Continuou a andar e, tendo atravessado o pórtico, deu com uma assistência numerosa que enchia a igreja, mas não reconhecia nenhum dos espectadores e estava surpresa de ver toda essa gente vestida de veludo e brocado
com plumas no chapéu, carregando a espada à moda do tempo antigo. Havia lá fidalgos que empunhavam compridas bengalas com um castão de ouro e damas com uma touca de renda segura por um pente na posição de diadema. Cavaleiros de São Luís davam a mão a essas damas, que escondia sob o leque um rosto pintado, do qual só se via a têmpora empoada e uma mosca no canto do olho. E todos iam a seus lugares sem nenhum ruído, e não se ouviu enquanto andavam nem o som dos passos sobre as lajes, nem o roçar dos tecidos. As naves laterais se enchiam como uma multidão de jovens artesãos, de túnica parda, calções de fustão e meias azuis, que seguravam pela cintura moças muito bonitas, rosadas de olhos baixos. E junto às pias de água benta, camponesas de saia vermelha e corpete de laço, sentavam-se no chão com a tranquilidade dos animais domésticos, enquanto rapazes novos, de pé atrás delas, arregalavam os olhos e remexiam entre os dedos seus chapéus. Todos esses rostos silenciosos pareciam eternizados no mesmo pensamento, doce e triste. Ajoelhada em seu lugar costumeiro, Catarina Fontaine viu o padre se dirigir para o altar, precedido de 2 ecônomos. Não reconheceu nem o padre, nem os ajudantes. A missa começou. Era uma missa silenciosa, onde não se ouvia nenhum som dos lábios que se mexiam, nem o tilintado sininho agitado em vão. Catarina Fontaine se sentia sob a vista e sob a influência de um vizinho misterioso. Tendo olhado para ele sem quase voltar a cabeça, reconheceu o jovem cavaleiro de Almont-Claire, que a amara e estava morto fazia 45 anos. Reconheceu-o por um pequeno sinal que tinha sob a orelha esquerda e, sobretudo, pela sombra que seus longos cílios negros faziam sobre suas bochechas. Estava vestido com roupa de caça, vermelha, com galões de ouro, que usava no dia em que, tendo-a encontrado no bosque de São Leonardo, pedira-lhe de beber e pegara um beijo. Guardara a juventude e a boa forma. Seu sorriso mostrava ainda dentes de lobinho. Catarina disse-lhe baixinho: "Meu senhor, que foi meu amigo e a quem dei outrora o que uma moça tem de mais precioso, Deus o tenha em sua graça. Possa ele me inspirar, enfim, um remorso pelo pecado que cometi com o senhor, pois a verdade é que de cabelos brancos e perto da morte, não me arrependo ainda de tê-lo amado. Mas, amigo falecido, meu belo senhor, diga-me, quem são essas pessoas à moda antiga que assistem aqui a essa missa silenciosa?" O cavaleiro de Almont-Claire respondeu numa voz mais fraca do que um sopro, porém mais clara do que o cristal: "Catarine, esses homens e mulheres são almas do purgatório que ofenderam Deus pecando como nós por amor às criaturas, mas nem por isso afastadas de Deus, pois seu pecado foi como o nosso, sem malícia. Enquanto separados do que amavam sobre a terra, se purificaram no fogo lustral do purgatório. Sofrem as dores da ausência e esse sofrimento é para eles o mais cruel. São tão infelizes que um anjo do céu se apiedou de sua aflição amorosa. Com a permissão de Deus, reúne todo ano, durante uma hora noturna, os enamorados na sua igreja paroquial, onde lhe é permitido assistir à missa das almas, segurando as mãos. Essa é a verdade. Se me é dado vê-la aqui antes de sua morte, Catarina, é uma coisa que só acontece com a permissão de Deus." E Catarina Fontaine lhe respondeu: "Eu gostaria de morrer para voltar a ser bela como nos dias, meu falecido senhor, em que lhe dava de beber na floresta." Enquanto falavam assim baixinho, um cônego velhíssimo fazia a coleta e apresentava uma grande travessa de cobre aos espectadores que lá deixavam cair,
sucessivamente antigas moedas, fora de circulação há muito. Escudos de 6 libras, florins, ducados, ducatons, jacobos, nobles, e as moedas caíam em silêncio. Quando a travessa de cobre lhe foi apresentada, o cavaleiro colocou um luís que não soou mais do que as outras moedas de ouro e prata. Depois o velho cônego parou em frente de Catherine Fontaine, que remexeu o bolso sem lá achar nada. Então, não querendo recusar uma oferenda, destacou do dedo o anel que o cavaleiro lhe dera na véspera de sua morte e jogou na bandeja de cobre. O anel de ouro, ao cair, soou como pesada batida de sino, e diante do ruído reverberante que fez, o cavaleiro, o cônego, o celebrante, os ajudantes, as damas, os cavaleiros, a assistência toda desapareceu. Os círios se apagaram e Catherine Fontaine permaneceu só nas trevas. Tendo acabado desse modo o relato, o sacristão bebeu um grande gole de vinho, ficou por um momento sonhador e depois retomou nestes termos. Contei-lhe essa história tal qual meu pai me contou várias vezes e acredito ser ela verídica, pois está de acordo com tudo o que observei dos usos e costumes dos defuntos. Convivo com os mortos desde minha infância e sei que a sua praxe é voltar a seus amores. Assim é que os mortos avarentos erram à noite, perto dos tesouros que esconderam em vida. Fazem guardar em torno de seu ouro, mas os cuidados que tomam, longe de servi-los, acabam prejudicando-os, e não é raro descobrir dinheiro enfiado na terra, cavando-se lugar assombrado por um fantasma. Também os maridos de defuntos vêm atormentar à noite suas mulheres casadas em segunda núpcias, e eu poderia nomear vários que, mortos, cuidaram mais de suas esposas do que fizeram quando vivos. Esses são reprováveis, pois de justiça os defuntos que não deveriam de modo algum bancar os ciumentos. Mas relata ao senhor que o observei. É com que se precisa tomar cuidado ao desposar uma viúva. Aliás, a história que lhe contei foi comprovada de maneira seguinte. De manhã após essa noite extraordinária, Catherine Fontaine foi encontrada morta em seu quarto. E o guarda suíço de Santa Eulalia achou no travesseiro de cobre que servia às coletas um anel de ouro com 2 mãos unidas. Aliás, não sou homem de contar histórias das quais se ria. Mas que tal pedirmos outra garrafa de vinho?